Graças a Deus, estamos aqui para anunciar uma mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Assim está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pelas palavras de Deus. Quem creu na nossa pregação, como disse Isaías, e a quem manifestou-se o braço forte do Senhor, porque foi subindo como renovo, como a raiz de uma terra seca. E quem contará os seus dias? Ninguém pode contar os dias de Jesus Cristo, desde o seu nascimento. E é por isso que Jesus Cristo é sem princípio de vida. A Bíblia vai dizer que antes que Abraão existisse, Jesus já era. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o princípio, o meio e o fim, o último, o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim, se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo no princípio era o Verbo se fez carne. No princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus, e ele desceu, habitou entre nós, e o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus no princípio era a palavra. Ou seja, Jesus não tem princípio, porque antes que existisse os céus, ele já era. A Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele, e por meio dele foram feitas todas as coisas. Ou seja, Jesus não nasceu num dia específico de dezembro, mas Jesus Cristo, ele é o princípio, o meio e o fim, o alfa, o ômega, princípio, meio e fim, o Pai da eternidade. O Pai da eternidade não tem princípio de vida. Muitos adoram aquilo que não sabem, muitos adoram aquilo que não conhecem, muitos adoram o que não conhece, porque na verdade o povo está perecendo, porque rejeitou o conhecimento de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo 3: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo, na provocação no deserto. Provocaram no tempo do deserto ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus Altíssimo, por causa da sua rebeldia, murmuração, por causa da sua incontinência. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens serão incontinentes, os homens se tornarão amantes dos prazeres, amigos dos deleites. A Bíblia diz que são tempos trabalhosos. Muitos homens estão se tornando a cada dia mais amantes dos deleites, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens vão amar mais esse presente século do que a Deus, vão amar mais o prazer do pecado do que a Deus. A Bíblia diz que são tempos trabalhosos. Carta de Timóteo, capítulo 3, sabe isto, porém, que nos últimos dias os homens se tornarão blasfemos, traidores, obstinados, orgulhosos, presunçosos, soberbos, avarentos, maliciosos, jactanciosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E assim sabemos que já é hora de arrepender-se. Cidade de Goiânia, arrependam-se. Moradores da terra, arrependam-se. O dia do Senhor está chegando, está próximo. Se hoje ouve a palavra do Senhor, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo, no tempo da provocação no deserto, e pereceram. A Bíblia fala que aquele povo caminhou por 40 anos no deserto, e eles não viram a terra prometida. A maioria deles não viram a terra prometida. Eles caminharam por 40 anos no deserto, murmurando, reclamando. Caminharam 40 anos no deserto sem agradecer, sendo ingratos. E assim a Bíblia fala que se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus.
onde assim vai dizer a palavra de Deus que os vossos pais tentaram a Deus, provaram e viram por 40 anos as obras de Deus. Por isso Deus se indignou contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Muitas pessoas têm assim vivido dessa forma, endurecendo seu coração para Deus. Mas já é hora de se despertar, já é hora de se humilhar perante o Senhor. A Bíblia diz: humilhai, pois, perante a potente mão do Senhor. Chegai-vos a Deus, Ele se achegará até a vós. Resistir o diabo, Ele fugirá de vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, e vós purificai-vos, ó de duplo ânimo, porque o dia do Senhor, Ele vem. Nós devemos nos sujeitar a Deus, para que assim o Senhor Deus, Ele possa se achegar até nós. Nós devemos resistir os pratos, as tentações do diabo, para que possamos então conseguir se achegar até a Deus. Nós precisamos rejeitar todos os desejos carnais, nós precisamos rejeitar todos os caminhos imorais, toda a bebedice, orgulho, feitiçaria, a mentira, a idolatria não se encontra entre vós, mas como eleitos de Deus, apartai-vos dessas coisas, diz o Senhor dos Exércitos. E a hora de se arrepender, Jesus Ele está às portas, Jesus Ele vem. A Bíblia diz que o dia do Senhor Ele está perto, e aproxima-se muito a voz do dia do Senhor. O dia está perto, moradores. Prepara-se para se encontrar com Deus. Jesus Ele diz: prepara-te para se encontrar com Deus. Aqueles que assim são aqueles que ajuntam nessa vida para si bens, são aqueles que se preocupam em ter nessa vida confortos. Mas Jesus Cristo Ele fala assim: se hoje ouves, amém, a paz do Senhor, se hoje ouves a palavra do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Jesus Ele fala assim: ainda essa noite podem pedir a tua alma, e para quem será que está preparada, e para onde será? Assim são aqueles que ajuntam para essa vida bens, assim são aqueles que se preocupam com esta vida, mas não tem nada juntado diante de Deus, que não tem vida eterna preparado diante do Senhor. Assim são as pessoas. Jesus Ele vai dizer acerca de um certo homem que ele dizia: eu tenho muitos bens, eu não tenho nem aonde juntar, mas eu irei construir depósitos maiores, ajuntarei para que eu possa ter uma boa velhice, e então eu vou dizer à minha alma: alma, folga, come e bebe, e descansa e regala-te. Mas Jesus Cristo Ele diz: ainda esta noite podem pedir a tua alma, e para quem será, e para onde será? Jesus Ele diz que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui, a vida do homem não consiste naquilo que ele possui, riquezas, prosperidades. A vida do homem não consiste em ajuntar para esta vida, mas ela consiste em ajuntar para uma eternidade junto de Deus, aonde Jesus falou que o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não destrói. Assim Jesus Ele diz: buscai tesouros no reino dos céus, aonde o ladrão não pode roubar, aonde a traça e a ferrugem não pode destruir, aonde não pode o homem ser minado, mas aonde tiver o vosso tesouro, lá estará então o vosso coração. O nosso tesouro, ele deve estar em Deus, por meio da sua palavra, e não neste mundo. Jesus falou que tudo nessa vida passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo nessa vida passa, passarás os céus, passarás a terra, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Faz uma decisão enquanto há tempo. A Bíblia diz que a vida do homem é como um vapor que vem e logo se desvanece. A vida do homem, ela se passa muito rápido sobre a face da terra, porque a vida do homem nesse mundo, ela é como um vapor. Assim a palavra de Deus diz que a vida do homem passa-se como um vapor. Por isso a Bíblia diz que o homem então, ele deve, a sua vida não consiste nos bens que ele possui, mas a vida do homem, ela consiste em temer a Deus, guardar os seus mandamentos. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer, pois, a Deus, guardar os seus mandamentos.
A Bíblia diz que de tudo que o homem deve temer, ele deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois esse é o princípio da sabedoria. Jesus vai dizer em Mateus 10:28 que não temam os que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma, mas temam antes, pois, a Deus, que tem o poder de fazer perecer o corpo e depois a alma no fogo do inferno. A esse nós devemos temer, sim, ao Senhor dos exércitos. E temer a Deus significa se afastar dos maus caminhos. Temer a Deus significa guardar as suas palavras. Temer a Deus significa praticar a sua palavra. Isso é temor. O verdadeiro temor, ele lança fora todo medo, diz a palavra de Deus. O verdadeiro temor, ele lança fora tudo que é mal. O verdadeiro temor, ele reprova aquilo que é mal. O verdadeiro temor faz com que nós possamos a cada dia mais nos aproximar de Deus, e a cada dia vemos nos distanciar daquilo que é imoral, daquilo que é perverso, daquilo que é profano, daquilo que é maligno. O orgulho é maligno, o orgulho é perverso. E assim Jesus, ele diz: apartai-vos do homem dos seus maus caminhos e torne-se para Deus. Prepare-te para se encontrar com Deus. O livro de Hebreus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem por Deus enviados? De sorte que a verdadeira fé, ela vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Por isso Jesus diz: tudo que vocês ouviram em quatro paredes, nos gabinetes, agora de cima dos telhados será, pois, anunciado. Ou seja, Jesus diz: tudo que foi pregado, toda a palavra de Deus, agora até de cima dos telhados, a todos os ouvidos, ela será pregada para que todos possam ouvir. Então certamente o Evangelho de Jesus Cristo, ele não está preso, pois deve ser anunciado a toda criatura. O Evangelho de Jesus Cristo não está preso em quatro paredes. Jesus falou para ir por todo mundo, pregar o Evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, em testemunho a todas as nações, e em seguida virá o fim. No livro de Timóteo diz que toda palavra, ela deve ser pregada a tempo e fora de tempo, íncis a tempo, fora de tempo, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas darão ouvidos a espíritos enganadores, tendo a sua própria consciência cauterizada. Jesus, ele está às portas, e o tempo está se cumprindo, moradores da terra. Prepare-te para se encontrar com Deus. O verdadeiro temor a Deus é arrepender dos pecados, é apartar-se dos maus caminhos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem o homem. A Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 1, que o homem não pode se assentar na mesa de Deus e na mesa dos escarnecedores. Não, mas a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos muitas pessoas vão se tornar escarnecedores. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, sabendo isso, que nos últimos dias muitos escarnecedores sobrevirão, pelos quais negarão a promessa do Senhor que os resgatou, andarão segundo suas próprias concupiscências, ou seja, andarão segundo suas próprias vontades. Isso é ser escarnecedor, andar segundo o seu próprio conselho, andar segundo a sua própria vontade, andar segundo o coração pecaminoso e não segundo a vontade de Deus. Mas Jesus Cristo, ele diz: os seus caminhos não são os meus caminhos, e nem os seus pensamentos os meus caminhos. Ouve a palavra de Deus, o tempo está próximo. Se prepare para encontrar-se com Deus, o Senhor, o Jesus, ele está às portas, e Jesus está às portas e bate. Se hoje ouve a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração como foi no tempo antigo. Felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro. Felizes são os que ouvem e praticam a palavra do Senhor, porque o tempo está se aproximando. Que o Senhor Deus abençoe essa cidade, Pai amado, que essa palavra, Deus, que essa cidade, ó Deus, seja guardada pelo Senhor, que o Senhor Deus possa, Senhor Deus, assim, através da sua misericórdia, salvar, Senhor, que o Senhor possa, Deus, através da sua misericórdia, meu Deus, fazer tudo quanto mais lhe apraz. Está em tuas mãos, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, a cidade de Goiânia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus, o que o Espírito de Deus tem falado, pois já é a última hora. Prepare-te para se encontrar com Deus. Que a paz esteja contigo e a paz seja convosco. Amanhã